Meus caros irmãos, celebramos um dia muito belo para a nossa arquidiocese, a festa do nosso padroeiro São Sebastião. Tão longínquo de nós no tempo, porém tão atual. Mártir, vivendo um tempo em que a igreja não tinha o Fausto, que a igreja não era aplaudida, que ser cristão era difícil. As coisas vão se configurando, viu? No nosso mundo, a perseguição vai mudando de forma, mas já está vindo. Resistir até o sangue é uma expressão da Escritura, né? Não resististes até o derramamento de sangue ainda, né? Esse é o mártir, que dá tudo a Deus de uma só vez. Pum. Nós vamos ver que São Sebastião fez 2 vezes. Grande santo, jovem, idealista. E como é bela a leitura do livro da sabedoria. Essas coisas são importantes, hein? Livro da sabedoria. O que tem de particular nesse livro? É um dos 7 livros deuterocanônicos, considerado canônico depois. Não tem na Bíblia protestante, não tem na Bíblia evangélica. Este ensinamento maravilhoso não está na Bíblia evangélica. A vida dos justos está na mão de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Opa, nenhum tormento os atingirá, mas puxa, às vezes é o contrário. Talvez se não fosse cristão, aí os tormentos não viriam, mas viriam outros. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Está vendo aí, ó, morreu. Está vendo aí, foi honrar tanto Jesus. Cadê Jesus? Não salvou ele, não. Está vendo aí? Foi honrar Jesus, perdeu o emprego. Os regimes que estão vindo por aí fazem isso, viu? Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Serão acumulados de grandes bens. Acreditamos nisso mesmo? Que vamos ser acumulados de grandes bens? Foi por isso que os mártires não temeram a nada, porque a sua fé era enorme. Provou-os como se prova o ouro no fogo. Diz a Escritura em outra passagem: o ouro é provado no cadinho, mete fogo até derreter. Se é ouro, ele fica todo igual. Se é um folheado, aparece o latão logo. Fogo. Ali não tem mentira. Foram provados como ouro é provado no fogo. No extremo. Assim o mártir é provado. E São Pedro também nos diz coisas belas. Se tiverdes que sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Não tenha medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. É assim. Intimidam os cristãos pelo mundo afora. Agora foram soltos, padres e bispos estavam presos na Nicarágua, né? Não sei se o Papa Francisco interviu, né? Presos. O sistema da Nicarágua, chapa do nosso chefe aqui. Agora foram soltos, hein? Mas foram mandados tudo para o Vaticano, né? Antes, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Olha que beleza, hein? Os senhores estão prontos a dar razões da vossa esperança? Isso nos chama a conhecer a nossa fé. Temos que dar razões. Por que você é católico, hein? Pois será melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal.
Então, para o cristão, não há essa opção de praticar o mal. É preciso praticar o bem. E é o próprio Senhor que fala disto tudo. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Olha a doutrina já dos apóstolos tão sólida. Não vai destruir só a alma no inferno, a alma e o corpo. Porque no final de tudo vamos ressurgir, como dizemos todo domingo, creio na ressurreição da carne. A ressurreição da carne para os justos é glória, para os réprobos é terrível. Por isso ele diz aqui: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, né? E aí a palavra-chave, não tenhas medo, que é repetida nessa liturgia várias vezes. Como é que alguém não faz para não ter medo do terrível? Quando nós estamos diante do que é terrível, temos medo, porque o medo é uma paixão, e se é uma paixão, foi criada por Deus, faz parte da nossa natureza. E o medo, me desculpem dizer, é bom. Porque quem não tem medo não é corajoso, é temerário. É o vício do medo. É o vício da coragem, desculpe. Duvido que você suba lá naquela torre e pule lá. Ah, quer ver? O camarada vai e pula. É temerário, é doido. Não tem medo. O medo modera. O medo faz ver o perigo. Mas o medo tem que ser dominado. Porque pode chegar a hora em que você tenha que enfrentar. E aqui nós podemos entrar realmente na vida, na história de São Sebastião. Algumas criaturas ignorantes, metidas a historiadores, disseram que ele não existiu. Veja a loucura que há dentro da própria igreja, dos contra-testemunhos. Mas nós temos a nosso favor o testemunho de Santo Ambrósio, que é desse período, e narra a história de São Sebastião. Nascido na França, 256. 256, ele nascia no caldeirão mesmo, no auge da perseguição aos cristãos. O cristão era perseguido com uma acusação muito séria, sabe qual era? Ateísmo. Eram considerados ateus, por quê? Porque não veneravam os deuses, não queimavam incenso aos deuses. Tanto que se alguém fosse preso, levado à imagem do imperador e do deus, incensasse, era solto, porque renegava a fé cristã. Então ele nasce nesse período de perseguição. Depois sua família muda para Milão. Talvez a facilidade de Santo Ambrósio conhecer a sua história, é o grande arcebispo de Milão. E ele vai para Roma. E vai ter um cargo que só era dado a pessoas de grande responsabilidade, de grande prestígio. Ele se torna o capitão da guarda pretoriana. A guarda pretoriana é a guarda pessoal do imperador. Veja a responsabilidade. É o capitão, o chefe. Se viram um filme Gladiador, né? O momento lá que o imperador vai à arena, né? A guarda pretoriana desce toda com ele, né? É a guarda pessoal. Porém, São Sebastião é cristão. Veja que coisa. São Sebastião não participava dos flagelos nem dos martírios dos cristãos. Ele não ia lá. Ao contrário, visitava os cristãos presos. E um soldado denuncia Sebastião. E o imperador exige a renúncia dele ao cristianismo. Ele não renuncia. E aquilo causa ira. O império persegue os cristãos. Veja que hoje também temos impérios perseguindo de novo os cristãos. Está aí. Veja a atualidade disso aqui, né? A Bíblia e a história dos santos, como dizem, né? Nós também hoje não vivemos o Fausto. A igreja teve momentos de grande Fausto, de grande prestígio, né? No mundo, hoje não vive, não. Não vive, não. Não só a igreja católica, mas os cristãos em geral pelo mundo.
Pelo contrário, hoje o clima é de perseguição. Os muçulmanos cortam os pescoços de cristãos. E cortam mal cortado, a morte é terrível. Não é? Na China não se pode ser cristão. Fizeram até uma igreja, igualzinha à igreja católica, mas é a igreja estatal. Dom Eugênio me leva, secretário dele, e ele se comunicava com o padre chinês aqui, que conseguia distinguir quando a carta vinha de um bispo da igreja católica e o outro que era da igreja, da não igreja, né? Tem lá. Por aí afora, vai. A América Latina hoje persegue os cristãos. Desculpem, mas é verdade. Exemplo, eu acabei de dar na Nicarágua e por aí afora. Bolívia não pode sair com a Bíblia na rua. Sair, está preso. É esse sistema que está tomando conta da América Latina para formar a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. O projeto é esse. Estamos caminhando numa direção muito triste. Então São Sebastião não aceita. Não aceita, vai morrer e vai morrer feio. Os romanos sabiam matar, sabiam torturar, tinham muita ciência em tudo, na técnica. Era um império extraordinário, né? Você vê, eles tinham uma espécie de metralhadora de flecha. Já pensou? Naquele tempo. Era um exército organizadíssimo. Quando pregaram Jesus, foi no pulso. Na mão não pode. Pierre Barbet crucificou cadáveres. Quando crucificou, bateu na mão, o cadáver caiu. Rompe. Aqui tem um osso que segura. Bateu ali, pá, trava. Sabiam? Então o que fizeram? Uma flechada no braço, uma no lado, né? Uma no ombro. Vai sangrar. Amarrado a uma árvore, largou para lá, para morrer devagar, mas sangrando, né? Para sofrer. Não bastava só matar, né? Fazia sofrer. No entanto, uma cristã chamada Irene, junto com outras pessoas, vão lá resgatar São Sebastião. E ele fica curado. O que São Sebastião é até aqui? Ele é mártir? É uma espécie de mártir. É um primeiro grau, chamado confessor. A gente não reza na ladainha, rainha dos confessores. Muita gente pensa que é o padre que atende a confissão. Não. Esses confessores são os que confessaram a fé. Foram apertados ali, incenso aqui, o imperador no incenso, e de algum modo sobreviveu. Como São Sebastião aí, sobreviveu. Pronto, confessor mártir. Mas esse jovem tem um espírito tremendo. Ele sabe que o sofrimento não é só dele pessoal, é o sofrimento da igreja. E o que ele faz? Vai ao imperador. Veja que têmpera, hein? Vai ao imperador para dizer que ele pare com isso de perseguir os cristãos. Aí, o imperador, mais furioso ainda, manda matá-lo a pauladas. E joga o corpo dele numa fossa. São Sebastião agora, então, confessor e mártir. Mártir é a segunda vez. Não tem aquela música? Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ele fez isso. Teve uma vida, deu, ficou bom, deu a vida de novo. Veja que coisa impressionante. E ele aparece em sonho, então, a Lucina, alguns traduzem por Luciana também, dizendo que o seu corpo está numa fossa e ele quer ser sepultado. Coisa interessante, né? Olha o respeito ao corpo, né? O corpo que um dia Deus vai fazer ressurgir, né? E é ali na região da Via Ápia, tão famosa, né? É na Via Ápia, eu estive lá, que tem uma igrejinha escrita Quo Vadis Dominus, porque se atribui que ali, segundo a tradição, Pedro ia fugindo de Roma e encontrou com Jesus. Entrando para Roma, ele, Quo Vadis Domini, para onde vai, Senhor? Vou a Roma morrer no teu lugar. Aí São Pedro volta. E aí consola os cristãos, mas é morto, crucificado de cabeça para baixo. Essa região ali. Ali foi sepultado São Sebastião. E ali tem a igreja de São Sebastião, onde se estima estar o seu sepulcro. Justamente nessa região da Via Ápia. Dom Eugênio
depois dos 80 anos, eu sempre acompanhei ele nas viagens. Fiz 5 viagens com eles à Europa para acompanhá-lo, né? Porque não queriam que ele viajasse sozinho. E ele tinha um programa, né? Ele era um homem muito metódico. E uma parte do programa que não podia faltar em Roma era aí a catacumba de São Sebastião, onde ele rezava e pedia pela arquidiocese, né? É muito interessante, né? Então, ali se estima. Então vejam, a figura de São Sebastião é uma figura grandiosa, né? De um grande mártir, que nos ensina isso, a ter coragem. E coragem não é não ter medo, mas é realmente dominar o medo. Por isso Jesus diz, não tenhas medo, estou com você. Por isso que alguns cristãos, até crianças, né? Como por exemplo Santa Maria Goretti, tem um outro santinho mexicano, que agora me esqueço o nome, aparece naquele filme Cristiada, e mandam ele renegar a Cristo, e o tio diz, renega, eu sei que no coração não é isso, não posso, e matam o garoto. Cristãos de um nível altíssimo, viveram a perseguição para valer, mas Jesus era o seu tudo. Aí que está. Não concediam nada a si mesmo, tudo era para Deus. E aí nós vemos o quanto ainda temos que aprender, né? O quanto que ainda temos a crescer, né? Nós às vezes reclamamos, a vida está ruim, essa comida não está boa, está calor demais, está frio demais. Tudo isso você pode oferecer a Deus. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. A paixão de Cristo não falta nada, é perfeita. Falta a minha adesão. Esse é que é o completar. Então, as minhas contrariedades, as minhas dificuldades, eu ofereço a Deus, né? Porque o mártir foi capaz de oferecer a vida toda, de uma só vez, como São Sebastião. Mas esse martírio também pode ser longo, né? Oferecendo a vida inteira pequenos sacrifícios, né? São Francisco de Assis queria muito ser mártir, não foi. Quando os 3 primeiros mártires, frades franciscanos, foram decapitados, sacrificados, ele disse, agora eu tenho 3 frades. Ele sentiu que a ordem ali recebia uma dura notícia, mas uma grande graça. Os santos são assim, né? Santa Teresinha também pediu martírio, né? Então, meus irmãos, ao celebrarmos os mártires, celebramos o alicerce da igreja. A igreja foi edificada sobre o seu sangue. Foi este sangue que firmou a doutrina católica, junto com o sangue dos apóstolos, também na sua maioria mártires. E é por isso que não podemos negociar. Não podemos negociar a nossa doutrina, seja contra quem tenhamos que falar. E hoje eu não quero abrir a boca demais não, senão vai sair cobras e lagarto, né? Mas temos muito a testemunhar. Sabe como é que se diz testemunha em grego? Mártir. Mártir quer dizer testemunha, porque é aquele que dá o testemunho maior. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus este dom que é próprio dos mártires e que nós recebemos no sacramento da crisma, de um modo excelente. É justamente o dom da fortaleza. Que não nos falte a força de viver a graça de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.